Prezadas e prezados, vamos falar aqui sobre as finais do Campeonato Brasileiro de 1992? Como é que foi o Campeonato Brasileiro de 1992? Bom, gente, é, na fase classificatória do campeonato, teve dois times que se destacaram muito, né? Um foi o Vasco da Gama, de Bebeto, liderado por Bebeto, mas também com Edmundo, Bismarck e, e outros grandes jogadores, né? E, e o Botafogo. O Botafogo tinha um timaço com o Renato Gaúcho, com o Carlos Alberto Dias, o Valdeir, né? E o artilheiro Chicão, né? Então, esses dois aí na fase classificatória foram disputando palmo a palmo quem seria o líder, né? Sendo que houve um jogo entre Vasco e Botafogo no Maracanã. Eu fui nesse jogo, né? O Para ver quem era o bom mesmo, né? E o jogo foi muito bom, o jogo foi muito bom. O Vasco ganhou de 2-1, né? O Botafogo fez um gol com, se eu não me engano, foi o Renato que fez o gol 1-0, né? Mas logo depois o zagueiro Tinho, né? Que era do Júnior e estava jogando ali em substituição ao zagueiro titular que estava machucado, empatou logo depois, ainda do primeiro tempo. E o Botafogo começou a perder gol, perder gol, perder gol, perder gol, estava dominando o jogo. Aí o Nelsinho Rosa, técnico do Vasco, que tinha o Eduardo na lateral esquerda, ele pensou: não, esse lateral direito do Botafogo, o Demilson, ele vai embora, né? Se eu botar o Cássio, que era um outro lateral esquerdo, mas muito veloz, né? Eu ganho o jogo nas costas desse lateral direito. E aí ele botou o Cássio. Aí, daqui a pouco, pouco depois do Cássio entrar, o Cássio correu pra caramba, deixou o Ademilson pra trás, cruzou da esquerda, o Bebeto foi lá de cabeça, fez o gol. 2-1 pro Vasco, o Vasco venceu por 2-1. A torcida enxergou o que o técnico fez e gritou da arquibancada: Nelsinho, Nelsinho, Nelsinho. Como o torcedor enxerga o jogo, né? Como o Nelsinho enxergou. Bom, o Vasco terminou em primeiro, o Botafogo terminou em segundo, mas classificavam 8. E aí foram formados dois quadrangulares, né? Um quadrangular com Vasco, Flamengo, São Paulo e Portuguesa, né? Era Portuguesa ou era Juventude? Acho que era o Juventude, né? De Caxias do Sul. E o outro quadrangular, Botafogo, Bragantino, Corinthians e Cruzeiro. No quadrangular de lá, o, o Botafogo levou. Disputou com o Bragantino, mas levou. Então o Botafogo garantiu uma vaga na final. E no o outro quadrangular, que foi o mais emocionante, o Vasco, que foi tão forte na primeira fase, deu muita mole, como a gente diz na gíria, né? Porque, por exemplo, com o Santos, que era um time inferior, empatou no Maracanã de 3-3, né? Eu fui nesse jogo, inclusive. E depois em São Paulo empatou também de 1-1, né? Sendo que o Regis tomou um frangaço no gol do Guga, né? Com o São Paulo empatou de 2-2 lá no Morumbi. E o segundo jogo eu falo daqui a pouco, com o São Paulo, né? E com o Flamengo. O Flamengo empatou de 1-1 o primeiro jogo. E no segundo jogo o Flamengo ganhou de 2-0, né? Porque o Vasco teve o zagueiro Jorge Luiz expulso no início do segundo tempo, então o caminho ficou aberto para o Flamengo, né? Bom, gente, o último jogo do quadrangular, os últimos dois jogos eram Vasco e São Paulo e Flamengo e Santos, né? O Vasco ainda tinha uma chance de se classificar à final se ele vencesse do São Paulo, e que era campeão da Libertadores, inclusive, né? Vencesse do São Paulo e o Flamengo não ganhasse do Santos, né? Agora, se o São Paulo ganhasse, quem ia para a final era o São Paulo.
E aí aconteceu, né? Eu estava no Maracanã, né? Aliás, eu estava no Maracanã nos dois jogos contra o Flamengo e estava em São Januário nesse jogo contra o São Paulo, né? A seguinte cena, a torcida do Vasco gritando: entrega, 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 né? Ou seja, a torcida queria que entregasse o jogo para o São Paulo se classificar para a final e tirar o Flamengo da final, né? Mas como o Vasco ainda tinha chance, desde que o Flamengo não ganhasse lá, o Vasco fez uma grande partida, uma atuação soberba do Edmundo, e o Vasco ganhou do São Paulo de 3-0, né? E o Flamengo, lá no Maracanã, ganhou do Santos, né? E o Flamengo foi à final. Então ficou final Flamengo e Botafogo. No primeiro jogo do Maracanã, o Flamengo ganhou de 3-0 com 3 gols no primeiro tempo, né? E no segundo jogo, o Flamengo já praticamente campeão, né? Houve empate de 2-2, sendo que aí houve a cena triste, né? Algumas pessoas caíram da arquibancada e vieram a falecer. O estádio do Maracanã teve que ser interditado depois disso, né? Foi muito triste isso foi muito triste, né? Mas em suma, o Flamengo entrou ali, eu acho que em quarto, né, na fase classificatória, e de Mancinho foi chegando e levou. Naquela época costumavam dizer assim: deixou entrar, os flamenguistas falavam, né, deixou entrar. Desculpa a palavra grosseira, mas era o que eles falavam: deixou entrar, fudeu. Ou seja, não deixa a gente entrar não, porque se a gente entrar, a gente ganha este campeonato. Bom, gente, é isso. O Flamengo era campeão pela quarta vez, né? Perdão, pela quinta vez, era pentacampeão. Em 87 também foi campeão. É bom sempre ressaltar isso, né? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço a atenção de vocês e eu vou pedir alguns favores, por gentileza. Que você se inscreva aqui no canal. 2, que você dê o like aí, dê agora para não esquecer depois. 3, que você compartilhe esse vídeo, né, sobretudo para os flamenguistas recordarem o seu quinto título nacional, né? 4, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. 5, procure entre os mais de 1.200 vídeos que a gente tem aqui no canal alguns que possam te interessar para assistir. E 6, com muita humildade, muita educação, muita delicadeza, eu peço que há uma contribuição financeira, porque nós, lá na minha família, estamos precisando dessa contribuição para pagar as contas. Tá difícil, tá muito difícil, né? Então, se você topar dessa contribuição, faça no valor que quiser e que puder, e eu vou deixar aqui no primeiro comentário o meu Pix para que a contribuição seja feita, tá? Se você gosta do meu trabalho, eu peço que contribua. Se você gosta, mas não pode, eu compreendo. Eu sei que eu estou pedindo muita coisa aqui, mas se você puder fazer uma ou duas coisas das que eu estou pedindo, já me ajuda e ajuda bastante. E eu agradeço desde já, como também agradeço aí a assistência do próprio vídeo, né? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e até a próxima.